Olá, amigos do canal Em Família, que bom tê-los novamente aqui conosco para dar seguimento no estudo da lição da Escola Sabatina. Nós chegamos à lição número 5, que traz o título A Ira do Amor Divino. Vamos nos aprofundar nesse assunto e queremos ter a sua companhia, a sua participação também conosco aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, que é muito importante para o crescimento desse projeto. E fique à vontade para comentar, fazer seus comentários, suas observações e compartilhar também esse conteúdo. O nosso verso para memorizar dessa semana está em Salmo 78, verso 38. Diz assim: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Que legal esse verso, né? Nós vamos ter a compreensão melhor dele no decorrer do nosso estudo, mas aqui já fica claro que Deus não se agrada na ira, né? Não é um desejo dele se irar. E nós vamos entender um pouquinho melhor esse sentimento de Deus nessa semana no nosso estudo. Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração pedindo o auxílio de Deus nesse estudo. Ore conosco. Pai querido, Pai amado, estamos aqui novamente, Senhor, para estudar a Tua palavra, aprender sobre esse assunto tão importante para nós e essa revelação também do Teu caráter, do Teu amor. Que Teu Santo Bom Espírito esteja com cada estudante, possamos ter a compreensão e também o poder de viver uma vida ao teu lado. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a lição número 5 nos traz aqui, a partir do estudo de sábado, um tema muito interessante para estudarmos. Ela vai colocar no devido lugar a nossa compreensão sobre esse sentimento manifestado por Deus, sentimento divino da ira. E no primeiro comentário do nosso estudo, nós entendemos o contraste, o contraponto entre a compaixão de Deus, que é muito reconhecida e admirada, e a sua ira, que a ideia da ira de Deus, por vezes, é perturbadora, diz a lição. Então, a lição já abre o nosso estudo dizendo assim: a ira divina é uma manifestação direta do seu amor. Essa é a primeira compreensão que ela nos traz. Ela é um sentimento manifestado por causa do amor de Deus. E na sequência, nós temos aqui, colocado pela lição também, a compreensão de que o Deus apresentado no Antigo Testamento e o Deus apresentado no Novo Testamento é um só, é o mesmo Deus. Muitas vezes se atribui ao Deus do Antigo Testamento um Deus irado, zangado, severo, né, que faz justiça, e ao Deus do Novo Testamento um Deus de amor, misericordioso. Mas se trata do mesmo Deus representado em toda a Escritura. E a lição diz aqui: a ira de Deus também foi manifestada por Jesus. Jesus expressou essa ira santa, digamos assim, né? E o Deus que é amor manifesta a sua ira contra o mal. Então nós precisamos entender que a ira de Deus é sempre manifestada contra o mal e as consequências que ele pode trazer na vida das criaturas de Deus. A lição diz que ao Jesus expressar no Novo Testamento essa ira, ela sempre foi descrita como uma ira justa e apropriada. No finalzinho desse estudo de sábado, nós ainda temos a lição aqui de que a ira de Deus representa sempre a sua reação justa e amorosa diante do mal e das injustiças. É outra coisa que também provoca a ira de Deus. E nós podemos destacar aqui desse estudo: a ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. O mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal.
Então o autor faz um apanhado aqui desses ensinamentos, né, para que a gente possa, a partir de domingo, introduzir novos temas e aprofundar esse assunto. Então podemos avançar então para o estudo de domingo, que traz o título Angustiado pelo Mal. E aqui, como o Júnior já falou na introdução, Deus ama a justiça e odeia o mal. Então, esse é um assunto que vai ser principal aqui nesse estudo, né? O autor vai nos dar a compreensão que a ira de Deus, ela é reativa, ela é causada, ela é despertada pelo pecado e pelo mal, pelas injustiças quando elas são cometidas contra os seus filhos. E aqui tem um ponto interessante que ele diz: mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa, né? Então, a ira divina, como o Júnior já falou, ela é também uma ação de amor, um amor de Deus em relação aos seus filhos. E na sequência do nosso estudo, o autor vai trabalhar aqui uma expressão ciclo da rebelião. Ele vai dizer que, como nós já falamos, né, a ira de Deus ela é um sentimento que é provocado, né? E talvez um dos exemplos mais claros que nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, é o povo de Israel, né? Eles viviam em constante rebelião contra Deus e aliança, né? Se arrependiam e voltavam. E aqui o autor coloca esse ciclo, né, em 7 pontos aqui para nós, você pode observar aí. O povo se rebelava contra Deus, praticava o mal, aí depois o Senhor se afastava, né, do povo em resposta às escolhas deles. Aí o povo sofria as consequências, era oprimido por outras nações. Aí Deus os chamava, né, para a libertação, oferecia a sua graça, eles voltavam para Deus e aí ia nesse ciclo, ficava nesse ciclo, né? E aí ele diz assim: diante deste ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém sua fidelidade sem fim, né? Então a misericórdia de Deus ali, ela é inesgotável, né? Para aquele pecador, para aquele filho que se arrepende. Muito bom, né? Compreender isso. A graça ilimitada de Deus. A sua misericórdia também. A pergunta número um já traz aqui o texto de Salmo 78 para falar sobre a resposta de Deus diante da frequente rebelião do seu povo. Foi o exemplo aqui, né? Que o Alexandre trouxe para a gente. E a lição vai dizer que o amor e a justiça estão interligados. É o tema do nosso trimestre, né? O amor e a justiça de Deus. Eles são inseparáveis, né? Quem ama precisa exercer a justiça. A lição diz: não há nenhum caso nas Escrituras em que Deus fique irado de forma arbitrária ou injusta. Então, a ira de Deus ela é sempre manifestada de forma justa, né? Diante de algo realmente importante, né? A lição ainda vai concluir o nosso estudo dizendo que o povo de Deus, o abandonou várias vezes e traído, mas ele continuava pacientemente a conceder o seu perdão, chamando o povo com compaixão, com misericórdia, além das expectativas razoáveis. Essa expressão nos lembra de um estudo que nós já tivemos, né? Aqui nesse trimestre, tá num vídeo no canal, falando que o que o povo merecia, o que nós merecíamos, né, com a nossa desobediência, seriam as consequências. Mas Deus nos ama além das razões, né? Além do que é razoável e concede o seu perdão. Muito bem, então podemos avançar para a segunda-feira, traz o título Deus é tardio em irar-se, né? E aqui, como nós vimos, o Senhor ele é compassivo, né? Cheio de graça para com seu povo. E aqui o nosso estudo traz um exemplo claro, né, dessa graça, que é a história de Jonas, né? Nós temos aí a pergunta número 2 que vai trazer a referência. Jonas capítulo 4 está essa história. E nós vamos refletir um pouquinho sobre a reação de Jonas diante do perdão de Deus para os ninivitas.
né? E aqui o autor ele traz dois fatos principais, né, dessa reação de Jonas. O primeiro é que mostra a severidade de Jonas. Jonas ele tinha, digamos assim, como a gente fala, um ódio mortal dos assírios, né? Porque era um povo que havia cometido atrocidades com os israelitas, né? Então ele tinha esse ressentimento, né? E aqui o autor destaca que Jonas tinha esse ódio, né? E ele diz: que lição para nós? Devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que pareça lógica, né? Mesmo que pareça justa, muitas vezes. Inclusive, uma das referências da pergunta número 2 é Mateus 10, versículo 8. Vamos ler esse texto? Vamos Eu vou ler. pedir ao João que leia Mateus 10, capítulo 8, ou capítulo 10, versículo 8 para nós. Podemos ler assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Olha aí, né? Esse texto ele mostra que nós recebemos de graça, né? A graça de Deus veio para nós de graça, né? Foi um presente de Deus para nós. Então, isso deve nos levar também a sermos dispostos a estender essa graça aos outros, né? Então, essa é a primeira lição dessa reação de Jonas que nós vemos aqui no nosso estudo. Importante essa compreensão, né? E a segunda lição, o segundo fato, é que reforça a compaixão central no caráter de Deus. A atitude de Jonas, por mais errônea que foi ali, né, diz de como ele tinha ciência que Deus era um Deus misericordioso, um Deus longânimo. Isso fica evidente na sua fala. Nós podemos fazer outra leitura também, que é de Jonas, capítulo 4, versículo 2. Lá nós temos exatamente a expressão que Jonas usa. Ale, você consegue ler esse texto para a gente? Vamos ler então. Jonas capítulo 4, versículo 2. Não é isso? Isso. Diz o seguinte: Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Legal, né? Então, essa afirmação de Jonas fala para nós da compreensão exata que ele tinha do caráter de Deus. Deus é um Deus misericordioso, tardio em irar-se. E na sequência do nosso estudo, no finalzinho dessa lição de segunda-feira, é trabalhada aqui essa expressão tardio em irar-se, né? Que é traduzida do hebraico literalmente como ter um nariz comprido. E a lição explica isso aqui. Ela diz que era comum, né, a associação metafórica de que ter um nariz comprido significava que a pessoa tinha mais paciência, né, era mais longânimo, né, demorava mais para ficar irritado. Então é retratado aqui como Deus tendo um nariz comprido, ou seja, misericordioso, longânimo. A última lição que esse estudo de segunda-feira nos traz é que ser misericordioso, essa lição que nós aprendemos, não significa passar pano, digamos assim, né? Uma expressão moderna, para o pecado, certo? Para a maldade, para as injustiças. Ela diz: isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Inclusive, a cruz, né, foi a consequência máxima do pecado. Foi Deus ali pagando o que a lei exigia. Então, a cruz é não só um símbolo de amor, de misericórdia, de graça, mas também de justiça. Muito bem. Vamos chegando então aí na terça-feira, avançando o nosso estudo. Indignação justa. Vamos entender um pouco mais, né, sobre essa expressão. O autor aqui da lição nos traz, né, essa expressão, indignação justa. E aqui ele coloca uma historinha para nós, para termos a compreensão melhor dessa expressão. Né? Ele diz assim: imagine que você está com a sua filha num parquinho, né? Ela está brincando ali
e de repente ela é atacada por um homem e tal. Qual seria a sua reação diante dessa cena? Né? Provavelmente seria de indignação, de ira, né? Seria uma. Seria reativo ali, né? E aqui é isso que significa essa expressão. Né? A ira é a resposta adequada do amor em tais circunstâncias. Né? Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Então, quando nós já estudamos, essa indignação justa é a reação de Deus ao pecado, ao mal. Quando ele se depara com isso, essa ira é provocada, essa indignação é provocada. Legal. E a pergunta 3 vem falando sobre isso, né? Na pessoa de Jesus Cristo, certo? Ele traz aqui as referências bíblicas que vão falar de uma situação que nós conhecemos bem no Novo Testamento. Ali nós temos o texto de Mateus, de João, retratando o zelo piedoso de Jesus no templo, né? Ao se deparar com aquela situação criada ali, né? Os fariseus, os líderes religiosos haviam transformado o templo ali num ambiente de negócios, de enganação, muitos se aproveitavam, né, dos pobres, das viúvas, vendendo aquelas mercadorias, e Jesus é retratado ali com um zelo piedoso, com essa indignação justa pelo que havia sido feito no templo. A lição ela traz também mais dois exemplos aqui, né? Marcos apresenta a indignação de Jesus com seus discípulos, né? Quando eles impediram que as criancinhas se achegassem a ele. Essa história está lá em Marcos 10, né? Capítulo 10, versículo 13 e 14. Jesus diz para os seus discípulos: deixem que os pequeninos venham a mim. Então, aqui é mais um exemplo da indignação justa, no caso aqui de Jesus, né? Em outra ocasião é quando Jesus cura no sábado, né? E naquela ocasião ali os fariseus reprovaram, né? Essa atitude de Jesus. E isso causou indignação no nosso mestre, né? Essa história está ali em Marcos capítulo 3, versículo 4 e 5. Né? Jesus questiona ele dizendo: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou deixar morrer? Né? Então Jesus fica ali indignado, né, com aquela atitude daqueles líderes. E a lição ainda ressalta que, além da indignação, Jesus se entristece pela dureza do coração deles. E termina aqui o nosso estudo de terça dizendo: como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Né? Então, como nós vimos, é meio que impossível para Deus não reagir diante de injustiça, né, diante da maldade para com seus filhos. Muito bom. E a lição de quarta-feira vai avançando na compreensão desse sentimento, né? Nós tivemos até aqui uma progressão para entender essa angústia, essa aflição, né? Diante das injustiças. E agora a lição de quarta acrescenta mais um ponto nessa compreensão. Deus não se agrada em afligir. É o tema do estudo de quarta-feira. E vai nos falar aqui que se o mal não existisse, Deus não se iraria. Como Alexandre já destacou bem para nós, a ira de Deus é uma reação ao mal. Então a lição vai dizer aqui: não é do seu agrado trazer aflição. Lamentações 3:32, certo? A lição diz que ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas o amor demanda justiça. Então, mesmo sobre aqueles que praticam o mal, que se desviaram dos caminhos de Deus, Deus não desejaria trazer justiça, castigo sobre eles. Afinal, em última instância, eles ainda são criaturas de Deus. Mas a justiça é necessária para aqueles que têm o amor de Deus. Deus não pode ficar inerte diante da injustiça sofrida pelos seus filhinhos. E a lição destaca o exemplo do povo de Israel. Diz aqui: a persistência de Deus em perdoar o povo, né, e conceder perdão, misericórdia, ela retrata essa essência do caráter de Deus. Né? Deus enviou profetas, falou com eles inúmeras vezes,
chamando-os ao arrependimento. Seguindo o nosso estudo, nós temos a pergunta número 4, que traz para nós o juízo de Deus sobre o seu povo através dos babilônios. Nós temos aí as referências bíblicas que você pode ler. E aqui o povo, de maneira persistente, foi infiel a Deus, né? Foi desobediente, e isso fez com que Deus os entregasse nas mãos dos babilônios. Nós podemos ver isso, que é uma das referências bíblicas da pergunta número 4, em Esdras, capítulo 5, verso 12. Pode ler para a gente, Júnior? Vamos ler. Esdras capítulo 5, versículo 12, diz assim: Mas, depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Isso. Aí nós vemos já tratado o exílio, né? E você pode observar que esse juízo, essa ira de Deus é totalmente reativo ao comportamento do seu povo, né? E aqui o autor complementa esse comentário dizendo que mais tarde o Senhor trouxe juízo sobre os babilônios por causa da destruição excessiva, né? Então você vê que Deus também trouxe o seu juízo para os babilônios porque eles pesaram na mão. E A como, maldade, né? A isso, perversão deles. e como nós vimos, Deus não tolera a injustiça, a maldade, o pecado. Muito bem. E aí, na sequência, a lição explica para nós essa expressão, né? Muitos juízos descritos nas Escrituras trazem essa expressão: entregou, Deus entrega. É uma referência clara a Deus entregando o seu povo, no caso, ou as pessoas, as consequências de suas escolhas. Né? Como nós já vimos até aqui, nenhuma ira de Deus é sem motivo, é injustificável. Né? E a lição traz até algumas referências bíblicas de Juízes, de Salmos, onde essa expressão Deus os entrega, Deus os entregou aparece. Ele ainda vai falar sobre a erradicação definitiva e completa da maldade, por ocasião da volta de Jesus, né? A nossa redenção final. O autor fala assim que nesse momento o mal será erradicado, né? A justiça final será feita. Então ele vai dizer aqui que o seu desejo de alcançar o bem final do universo vai ser tratado ali. Então Deus vai resolver o problema do pecado e da maldade, trazendo justiça final. É o problema do pecado sendo resolvido na instância final. Muito bem, vamos avançar então para a última parte do nosso estudo, na quinta-feira, traz o título Demonstre compaixão. Aqui o autor começa falando que, embora a ira divina seja aterradora, ou seja, cause temor, né, medo, muitas vezes, né, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Isso nós já entendemos bem, né? O sentimento reativo de Deus. Ele diz mais, né? A ira divina é aterradora, vista dessa maneira, em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Então, aqui ele mostra que a perversidade, né, os danos que o pecado trazem, fazem com que essa reação de Deus seja do mesmo nível, né, A seja a mesma altura, a né? altura desses prejuízos que o pecado traz ao ser humano. Né? Na segunda parte aqui do comentário, ele vai dizer: onde não há mal ou injustiça, a ira divina não é necessária, né? Como nós vimos no estudo, acho que da quarta, que Deus não se agrada em ficar irado, Em né? punir, né? Em punir as pessoas. Então, como a injustiça e a ira divina não é necessária, isso nos leva ao novo céu, nova terra, né? Quando o mal for erradicado, né, for destruído para sempre, não será necessário a ira divina, né? Deus não vai se irar. Não é Amém. isso? E aqui o comentário
da lição de quinta-feira termina: não haverá mais ira divina, pois nunca mais haverá necessidade dela. Que verdade maravilhosa para nós, né? Muito bom. E na sequência desse estudo de quinta-feira, nós aprendemos uma outra lição. A pergunta 5 vai trazer algumas referências aqui para trabalhar o tema de que essa ira divina, né, a justiça divina, não deve servir de argumento para a vingança humana. Né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, confundir isso. Né? A Bíblia fala com todas as letras que a vingança pertence ao Senhor. Né? O comentário da lição vai dizer isso. Antes, nós podemos ler aqui o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 29. É uma dessas referências que vão falar sobre isso. Ale, você pode ler para a gente? Vamos ler. Provérbios 24, 29. Diz assim: não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Olha só, importante, né? E a lição, e a lição vai trabalhando esse tema aqui, falando assim: Deus tem o direito de exercer o juízo. Então pertence a Deus o direito do juízo, pois só Ele pode julgar com justiça. Ele conhece os corações, sonda os pensamentos. Nós não temos as informações nem o direito de aplicar essa justiça. Ela pertence a Deus. Ela traz aqui Paulo, né? Que escreveu aos Romanos, citando um texto de Deuteronômio, que ele diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, tema que nós estudamos aqui. Pois está escrito, aí ele cita Deuteronômio: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Legal, né? E o nosso estudo finaliza aqui com uma mensagem de esperança, porque muitas vezes esse assunto pode causar, né, um certo temor, um certo medo, né, receio sobre esse sentimento divino. Mas a lição termina com uma mensagem de esperança. Ela diz: embora Deus traga juízo, né, no desfecho da história deste mundo, Cristo abriu um caminho, Amém. né? Graças a Deus por isso, para todos aqueles que nele crê. Né? Então, através de Cristo Jesus, se nós o aceitarmos, né? Aceitar essa graça, nós não precisamos passar por esse juízo. Né? Nós precisamos temer esse juízo, aliás. Né? É. Ele traz um texto maravilhoso aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Né? Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Amém. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira por meio da obra redentora de Cristo. Então, que eu e você possamos tomar posse dessa promessa, né? Aceitar esta graça, e nós não precisaremos temer a ira divina. Amém, né? E assim nós chegamos ao final do nosso estudo da lição número 5. Foi um prazer estar na sua companhia, estudando esses temas aqui fantásticos. E nós deixamos aqui o nosso convite para que você participe do canal efetivamente, compartilhando essas lições com seus amigos, com seus familiares, irmãos da igreja, ajudando o canal a crescer. Deixe o seu like, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Você deve estar notando aí a ausência do papai, né, do professor Francisco, e ele tem passado por alguns momentos de dificuldade de saúde, mas ele já está se recuperando, tá? Você pode deixar aí nos comentários também uma mensagem de ânimo para ele, para que ele recobre a saúde. Provavelmente no próximo vídeo ele já está de volta conosco. E não se esqueça, você é fundamental no projeto do canal Em Família. Nós esperamos você na próxima lição. Fique com Deus e até lá.